Tá a fim de comprar uma figure de Naruto, Boku no Hero, Demon Slayer ou até mesmo Tokyo Revengers ou Jujutsu Kaisen? Por que você não compra lá na loja Boassa, cara? Aproveita também que eles estão tendo uma promoção de fim de ano. Mas, caso você queira um descontinho a mais, por que você não usa o meu cupom, o Drake10? Que após usar você vai conseguir 10% de desconto. Tá esperando o quê? Vai lá dar uma olhada, cara. E agora, fique com o vídeo. No começo do volume 14 ele começou muito legal e também muito alegre, porém esses momentos de alegria eles não duraram muito, pois logo nós vimos o plano do golpe de estado de Yuki, que acabou tendo um pequeno avanço, porém ele infelizmente falhou e eles acabaram sendo pegos pelo controle mental de Rudra. Assim eles não tiveram chance de poder se encontrar com Rimuru e derrotar o Império. E para piorar a situação, Valgrind entrou no campo de batalha e agora está no reino dos anões, tentando criar elfos negros. E também, Rimuru pela primeira vez se encontrou com Rudra, onde vendo que seus ideais eram completamente diferentes, eles viram que eles não tinham chance de acabar fazendo um acordo de paz. Porém, bastou abaixar a guarda por um momento que Valgrind entrou em batalha com Veldora, e então conseguiram controlar a mente de Veldora, assim quebrando o corredor da alma entre Rimuru e Veldora. E vir aquilo fez o Rimuru ficar com muita raiva e fazer ele liberar um poder que ele suprimiu por tanto tempo. Hoje eu vou trazer a parte 1 do resumo do volume 15 da Light Novel de Tensei Shitara Slime. Então, sem enrolação, bora lá começar com a continuação dessa guerra. Voltando um pouco no tempo, o campo de batalha só poderia ser descrito como uma completa derrota e tentativa de ganhar tempo. A guerra tinha começado com um trio demoníaco contra Valgrind, que para proteger Cagalli e ter outras batalhas, criou alguns clones. Mas, mesmo que seu poder sempre que criasse clones fosse dividido, ela ainda estava muito poderosa, afinal, ela era um dragão verdadeiro, a ponto de nem mesmo as 3 demônios primordiais conseguirem feri-la tanto. Para os outros lados, a situação não era diferente. Gabiru e suas tropas estavam tendo dificuldade contra um soldado chamado Malcolm, que tomou a forma de Kondo e se tornou muito poderoso. Gazel, que estava junto de Hakurou, tentou enfrentar o verdadeiro Kondo em uma luta de espadas, mas infelizmente os dois não conseguiram nada além da derrota. A batalha estava tão difícil que foi preciso a ajuda de alguns tenentes demoníacos como Veyron, Agueira e Moss. Veyron foi encarregado de ajudar Souka e Gabiru contra Malcolm. Agueira, com suas técnicas de espada, lutaria contra Kondo, e Moss estaria planejando cada ataque. Mas antes que eles pudessem começar a realmente ajudar na luta, Malcolm e Kondo logo receberam ordens de recuar. Mas o único lado que estava apenas tendo uma batalha de palavras ao invés de físico era Gadra, que estava conversando com outro clone de Valgrind. Entre as trocas de informações que eles estavam tendo, Gadra não pôde não falar para Valgrind sobre Masayuki, com uma coisa interessante dele dizendo foi sobre Masayuki ser muito parecido com Rudra. Valgrind agradeceu a informação que Gadra deu e disse que ele poderia ir, que ela sim o deixaria vivo. E após poupar a vida de Gadra, Valgrind então começou a flutuar e diz: tempo, espaço e conexão. Após desferir essas palavras, Valgrind torceu o espaço, e desse espaço torcido surgiu inúmeras aeronaves. Ela transferiu todas aquelas aeronaves por magia, algo que, se fosse usado sem cuidado, poderia resultar na morte, mas Valgrind fez isso sem esforço. Após invocar as aeronaves, Valgrind desfaz todos os seus clones e suas existências paralelas, com um único corpo sobrando, sendo o que está em batalha contra Veldora. Veldora, sem escolha, acabou sendo atraído para fora do labirinto para lutar contra a sua irmã. E a batalha entre os dois primeiro tinha começado com as suas formas humanas, mas logo os dois tomaram as suas formas de dragões. A luta entre os dois de início demonstrou que Valgrind estava com total vantagem, mas conforme a luta ela foi se desenrolando, Veldora demonstrou à sua irmã mais velha que ele não era mais uma criança, e sim de que agora ele era um adulto e consegue controlar melhor os seus poderes. O que mais estava o ajudando na sua batalha era a sua habilidade definitiva, Rei da Investigação Fausto, que tinha como efeitos de aceleração de pensamento, avaliação, manipulação de probabilidade e também busca da verdade. E então, ao escapar da armadilha de Valgrind e mostrar a ela o quanto cresceu, Veldora, aproveitando a oportunidade, usou a habilidade Ataque Harvest contra sua irmã, saindo rugidos de nuvens da sua boca, o que logo fez o corpo de Valgrind começar a sentir dor. Mas
quando ele estava comemorando que feriu sua irmã, Veldora começou a sentir uma dor intensa que ele nunca sentiu antes. Ele pôde ver que ele ficou tão focado na luta que ele nem percebeu a aeronave que se aproximou da batalha. Condor era o responsável pela dor de Veldora. Ele atirou nele com uma bala chamada de bala kamikaze, uma bala nascida do seu poder rei da execução. E vendo que não tinha chance de sobreviver, Veldora estava decidido a apenas aceitar a morte, já que o Rimuru, por conta do corredor da alma, poderia ressuscitá-lo. Mas o problema veio agora. Tinha mais uma pessoa na aeronave junto de Condor. Essa pessoa era o Imperador Rudra, que logo gritou: liberar o poder do rei. Aquilo deixou Veldora surpreso, pois ele não viu problema em ele apenas ser afetado. Mas ao perceber que seu amigo poderia ser afetado pelo corredor da alma, ele não aceitou. Logo, para poder salvar Rimuru, ele cortou o corredor da alma entre os dois, com como últimas palavras, deixando tudo com Rimuru. E logo após isso, a sua consciência mergulhou em escuridão. Voltando para o presente, Rimuru estava perdendo a sua sanidade por conta da sua raiva, só querendo encontrar Rudra para acabar com ele. Logo, Rafael conseguiu as coordenadas para poder usar o teletransporte, e com muita raiva, Rimuru usou a habilidade. Ao chegar no local, os seus inimigos eram 2 dragões verdadeiros e vários soldados imperiais. E como sugestão de Rafael, Rimuru chamou as 3 demônios primordiais, junto de seus tenentes e os 600 subordinados. E sabendo o quanto o trio primordial precisava ficar mais forte, Rimuru decidiu usar as almas restantes, para assim conseguir despertar as 3 como Lordes Demônios verdadeiros. E mesmo sabendo que elas poderiam sentir um sono pesado, ele deu a ordem de elas simplesmente resistirem a esse sono e começar a batalha. Você pode fazer todo o barulho que quiser, não importa que tipo de morte ou destruição você espalhe, mas você não terá permissão para morrer, nem terá permissão para correr ou entrar no meu caminho. Enquanto eu libertar o Veldora, você irá manter o inimigo à distância com seus próprios escudos. Com a ordem dada, todos os subordinados apenas sorriram com as ordens dadas, e logo começaram seu ataque. Enquanto Rimuru, depois de falar tanto, abriu suas asas e disparou em direção aos 2 dragões verdadeiros. Veldora, ao ver o Rimuru em sua direção, logo usou o rugido da destruição para acertá-lo, e Rafael, acreditando que estaria certo, iria ativar a defesa absoluta, mas Rimuru o interrompeu dizendo para ele sair da frente, e assim desviou do ataque. O Rafael, vendo aquilo, ficou muito confuso do porquê aquilo aconteceu, mas Rimuru logo explicou dizendo sobre a habilidade Fausto do Veldora, dizendo sobre o efeito da manipulação da probabilidade, e ao escutar aquilo, Rafael não conseguiu não ficar chocado, vendo que seus cálculos estavam errados, e se esqueceu de uma informação importantíssima, pensando que se ele não passasse as informações certas, isso seria como uma traição ao seu mestre, e também estava se tornando inútil. E vendo que seu parceiro estava se desprezando e se apegando demais aos erros, ele consola Rafael, dizendo que o Veldora é muito imprevisível, e para não ficar se culpando muito e acreditar em si mesmo, dizendo que ele iria enfrentar Veldora, enquanto Rafael iria lutar contra Velgrind. Mas, após aumentar a estima do seu parceiro, Rimuru proferiu uma frase como se não fosse nada. E a propósito, eu não oficialmente nomeei você. É um pouco estranho em um momento como este, mas vou dar oficialmente o nome a você. O Rafael, ao ouvir aquilo, achou aquilo incompreensível. O Rafael achou aquilo maravilhoso. Ele estava em uma confusão de sentimentos. Vamos ver. Que tal Ciel? O Rafael. Não. Ciel experimentou uma plenitude de emoção que uma habilidade que não teria sentido de outra forma. Esse foi o momento em que Mana Ciel nasceu. Ciel ficou muito feliz por esse momento. Então, a fim de cumprir o desejo de seu mestre, o seu poder começou a florescer ainda mais. Velgrind, vendo Rimuru em direção a ela e seu irmão, lançou contra ele o sopro ardente, fortalecido pela sua habilidade Rei da Caridade. A barreira do Rimuru apenas a bloqueou, e vendo que uma simples barreira estava defendendo seus ataques, ela começou a perder um pouco da calma. Mas o que fez ela perder completamente sua postura foi quando Rimuru apenas deu uma olhada para ela, e depois focou seu olhar a Veldora, e apenas em Veldora, mostrando para Velgrind que Rimuru não estava vendo ela como uma ameaça, e aquilo foi a gota d'água para ela.
Vendo que estava sendo subestimada, Valgrind, furiosa, condensou o grande poder mágico com o apoio do Rei da Caridade e a aceleração, concentrando todo o seu poder possível em um ataque só. Ela lançou o seu ataque mais poderoso, acreditando que venceria, mas quando ela menos percebeu, seu ataque com toda a sua força simplesmente havia desaparecido, a deixando completamente confusa e exigindo explicações a Rimuru. E na verdade, o responsável por isso não foi Rimuru, e sim foi Ciel. Ciel desencadeou o Rei da Gula para Predador, e não só isso, como a fim de querer isolar os efeitos do ataque, Ciel isolou o ataque na bolsa estomacal, que agora tinha evoluído para espaço infinito. E depois de medir a quantidade de mana de Valgrind, Ciel considerou possível selá-la por um período de centenas de segundos com a prisão de quebra de calor. E assim ela fez. Ciel usou a habilidade, prendendo Valgrind, e eles tinham 200 segundos até que Valgrind se desprendesse da prisão. E vendo que não tinha como se libertar por conta da tontura, ela transferiu o seu poder para o seu outro corpo, mal sabendo que era exatamente isso que Ciel queria. Isso serviu para ela fazer um experimento e futuramente usar isso para o Rimuru pudesse escapar caso precisasse. Agora, com Valgrind fora do caminho e com 200 segundos de tempo, Rimuru e Ciel agora focaram totalmente em Veldora. Com sua raiva intacta ainda, Rimuru fica cara a cara com o seu amigo controlado. Ele tenta algumas vezes conversar com ele, mas infelizmente não conseguiu nenhum resultado. Então, como sugestão, Ciel perguntou por que não selar Veldora no espaço infinito através da predação. Olha, várias vezes na novel no site que li, ele fica mudando entre predação e Rei da Gula. Então eu realmente não sei se agora o Rimuru tem dois jeitos de absorver ou se é só tradução mesmo. Mas eu vou como tá na novel, então caso vocês fiquem confusos, vocês já sabem. Voltando pro resumo, logo o Rimuru iria usar o Rei da Gula ou o Beelzebub para devorar o Veldora. Mas quando ele ia fazer isso, ele escutou uma voz na sua cabeça. Uma pequena falha, perdoem-me. Ele ouviu uma voz que era impossível ouvir de outro jeito. A voz que ele escutou era do próprio Veldora. E após isso, ao se reunir com seu amigo, Veldora logo explica que ele rapidamente separou o seu núcleo do coração. Então ficou impossível dele conversar, porém seu ego ficou preservado, possibilitando nesse momento eles conversarem. E após um pequeno papo, Rimuru logo pergunta para Ciel se seria possível trazer Veldora de volta à vida com o núcleo do coração e com a habilidade final Rei da Tempestade, e ela apenas confirmou. Então, nesse momento, o objetivo foi confirmado: derrubar o oponente Dragão da Tempestade. O maior problema agora era descobrir o mais rápido possível onde estava o núcleo do coração de Veldora, com apenas 3 minutos restando. E após uma curta batalha, Rimuru libertou toda a força do Beelzebub para devorá-lo. A sua forma mudou para a forma de slime, e ele começou a se esticar para devorar o Veldora. Mas claro, não sem obstáculos. Com o corpo do dragão querendo destruí-lo, ele começou a sentir dores fortes, começou a se sentir quente. Toda essa dor insuportável era como se sua própria existência fosse desaparecer, e estimulou os seus instintos de sobrevivência. Mas, mesmo com tudo isso, Rimuru não iria desistir. Quando ele menos percebeu, Ciel chamou a sua atenção, dizendo que a análise ao poder de Valgrind foi completo. E agora, ela dominava todas as leis dela, o que possibilitava desenvolver habilidades semelhantes. E então, Rimuru perguntou o que mais foi analisado, e ela respondeu de que a análise rugido da destruição também acabou, o que possibilitava criar a habilidade, o que significa que Ciel, apenas de ver as habilidades, conseguiu copiá-las. Mas ainda não acabou. Depois da análise de Veldora ter sido concluída, daquele momento seria possível Rimuru transformar o corpo de Lorde Demônio dele no mesmo corpo do dragão verdadeiro. Escutar aquilo deixou o Rimuru completamente pasmo e em choque. E levando em conta se ele pode se transformar em um dragão verdadeiro, ele perguntou se isso praticamente não faz dele um dragão verdadeiro. E Ciel confirmou: claro, então evolua para um dragão verdadeiro? Sim ou não? Rimuru não conseguiu não rir 3 vezes com aquilo. E após isso, ele confirmou a sua evolução em um instante.
a dor que sentia foi embora, e ele então adquiriu o espírito dragão lutador Ki, e o que restava agora era apenas consumir o resto do corpo. E após consumir o corpo, naquele momento, um novo dragão verdadeiro nasceu. Ou melhor, o Rimuru se tornou o quinto dragão verdadeiro. Quando ele absorveu Veldora, ele começou a emitir uma luz, mas logo essa luz se dissipou, e quando ela foi embora, foi possível ver o Rimuru segurando a sua espada e com uma nova roupa feito pela criação da matéria do próprio Rimuru. A sua aura também estava aos poucos ficando fora de controle, mas ele logo, com a ajuda de Ciel, conseguiu suprimir, onde logo ele abriu um sorriso e começou a ver um pouco da situação da guerra, vendo que havia muitos soldados poderosos, mas ele logo foi interrompido por Valgrind, que ao ver o seu irmão ter sido absorvido, ficou completamente furiosa, demonstrando que ela pelo menos se importa com ele. Rimuru queria usar a sua habilidade para trazer Veldora de volta, mas o próprio logo interrompeu, dizendo que por conta de Valgrind achar que ele morreu, não estava muito afim de ter o ódio direcionado a ele. Fora também Ciel, que estava afim de brincar com os poderes de Veldora. Assim, com a sugestão dos dois, Rimuru, agora oficialmente como quinto dragão verdadeiro, entrou em luta contra a sua nova irmã. Para começar a batalha, Valgrind puxou uma espada verde para entrar em combate, e Rimuru, como resposta, puxou também a sua, e então colidiu com a de Valgrind, mas, surpreendentemente, após as espadas colidirem, a espada de Valgrind acabou quebrando, enquanto a de Rimuru saiu intacta. Então, agora sem as espadas, Valgrind adotou o estilo de batalha corpo a corpo, o que Rimuru também fez. E quando eles de novo se enfrentavam, Rimuru começou a usar a aceleração de pensamento, que antes aumentava o pensamento em 1 milhão de vezes. Agora, após a evolução, aumenta em centenas de milhões de vezes, o que fazia os ataques de Valgrind serem muito lentos na sua visão. Então, vendo que corpo a corpo não adiantou, Valgrind usou a habilidade Aceleração do Dragão Chamuscado, se transformando em um meteoro e indo em direção a Rimuru. Mas, por mais que o ataque fosse poderoso, Rimuru por capricho deixou que Ciel fosse um motivo da derrota de Valgrind, e aproveitando que ela distribuiu sua energia, isso fez sua resistência diminuir muito, onde, aproveitando essa situação, Ciel, controlando o corpo de Rimuru, usou o Beelzebub em Valgrind, o que acabou absorvendo ela imediatamente e logo a isolou num espaço infinito, onde ela encontrou o seu irmão. Infelizmente, como aquele corpo era uma existência paralela, foi absorvido mais de 50% do mana de Valgrind, com o restante de 20% alocado no outro corpo e os outros 30% perdidos em batalha, e estavam se recuperando. Rimuru e Ciel juntos não só conseguiram a vitória contra um dragão verdadeiro, como conseguiram a vitória contra outro, e em troca se tornou um novo dragão verdadeiro. Voltando para Do'Argon, 30 mil soldados da Legião Warcraft estavam na guerra liderado pelo almirante Gladden, sendo, segundo boatos, o meio-irmão de Carion. E entre os homens de Gladden existiam outros que eram bestas, como Nadine, uma mutante alada que foi expulsa do reino das Arpias e também se demonstrava ser a irmã de Frey. E outros 2 soldados, Barago, um dragão azul, e também Gozeren, chamado de Tartaruga Negra. Cada um desses generais tinham os seus próprios objetivos, mas uma das cartas deles durante essa guerra era eles coletarem almas humanas o suficiente para que eles pudessem despertar como Lordes Demônios verdadeiros. Não é explicado muito bem sobre as almas, mas ao que tudo indica, essas almas seriam tiradas dos próprios soldados mais fracos deles. Mas, após isso, como ordem de Gladden, todos começaram a agir. Gladden, depois de dar a ordem, foi até Gazel, que ainda estava fraco depois de sua luta, com o objetivo de matá-lo. Mas, para a sorte de Gazel, Gabiru e seus companheiros entraram na frente para poder protegê-lo. Gabiru iria lutar contra Gladden e Barago. Gozelen estava lutando contra Gadra e o Colosso Guardião, enquanto Sokka seria a oponente de Nadine, o que dificultou um pouco pro lado dela. Gadra, junto do Colosso Guardião, conseguiu perceber que seu oponente Gozelen estava assimilado por um Goblin das Rochas, onde, para conseguir se assimilar, ela usou a engenharia genética. Então, ao ficar mais forte, Gozelen deu um impulso para a frente, onde foi respondido com o Trovão Roxo de Gadra.
mas infelizmente não teve efeito, pois o corpo dela era feito de aço mágico. Então, para revidar o ataque, começou a surgir tentáculos das costas de Gosling, que eram feitos de aço mágico também, o que foi o suficiente para assim destruir o Colosso Guardião. Gosling até tentou negociar com Gadra para ele se render, mas a negociação foi recusada. Então, não vendo nenhum sinal de rendição, o peito de Gadra foi perfurado pelos tentáculos. Mas, sem nenhuma intenção de perder, Gadra desencadeou a chama da sublimação da vida, onde sua inimiga, após sua morte, foi engolida pelas chamas. Porém, infelizmente, ela não morreu. Gabiru, que estava lutando contra Gladden e Baragon ao mesmo tempo, estava tendo muitas dificuldades na luta, e fora também que ele estava muito preocupado com Souka, que não estava indo muito bem na sua luta contra Nadine. Aquela situação era desfavorável, mas, para sua sorte, reforços inesperados chegaram para ajudar. Os ex-Lords Demônios, agora subordinados de Milim, chegaram ao campo de batalha para ajudar na luta. Esses reforços eram Carion e Frey, junto de seus subordinados, e agora, com ajudas mais do que o suficientes, Gabiru ficou encarregado de lutar contra Baragon, enquanto Carion lutaria contra Gladden e Frey contra Nadine. Carion, na sua luta contra Gladden, ativou a sua forma Rei Leão, enquanto Gladden fez uso do seu poder Tigre Branco. Assim, se iniciou a luta entre os meios irmãos. Durante a luta, Gladden deu a ordem a todos os soldados liberarem sua coragem e liberarem suas armas assassinas, e com a ordem dada, todos pegaram um comprimido dado pelo próprio Gladden, e assim o tomaram. E após tomar, eles desbloquearam a habilidade especial, Fusão de Besta Demoníaca, uma habilidade ao qual possibilitava aos soldados se fundirem com suas bestas demoníacas, mas com o preço, o que resultou em 10.000 mortos, 5.500 totalmente demonizados, 5.000 que enlouqueceram após a demonização, 5.000 que mantiveram a forma humana, parcialmente bestializados e enlouquecidos, 4.000 que abrigaram o poder da besta e apenas 400 que conseguiram despertar como cavaleiros quimeras. E após essas transformações, Carion e Gladden com suas transformações entraram em combate, onde os dois se demonstraram estar em mesmo nível de poder, mesmo que Gladden tivesse uma garra em sua mão direita, que chegava ao nível mítico. Porém, enquanto atacava Carion, Gladden por algum motivo começou a sentir um sono muito pesado, e seu poder começou a aumentar. Carion, observando a situação, ficou confuso, mas logo conseguiu descobrir que Gladden estava passando por um despertar para se tornar um Lorde Demônio verdadeiro. E para ele, aquilo era um momento simplesmente incrível. Isso porque, mesmo que seu inimigo estivesse ficando mais forte, o sono que ele estava sentindo seria o suficiente para aproveitar a brecha e assim matá-lo. E por mais que seu inimigo implorasse por tempo, Carion apenas aproveitou a oportunidade e assim o matou com um rugido de partículas da besta, destruindo da cabeça para baixo de Gladden. E depois de matá-lo, para surpresa de Carion, todas as almas ao qual estavam residindo em Gladden começaram a vir para ele, o que significava que no lugar de seu meio-irmão morto, agora ele iria se tornar um Lorde Demônio verdadeiro. E ao tomar todas as almas, ele começou a sentir um sono muito grande e pediu ajuda a seus subordinados e Gabiru durante seu sono. E assim foi feito. Já para o lado da Frey, que estava lutando contra sua irmã Nadine, ela estava discutindo sobre ela ter sido exilada por não conseguir reproduzir. Caso vocês queiram saber um pouco sobre o passado da Nadine, eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado. Então, voltando para o resumo, Nadine estava tentando acertar Frey, enquanto a própria estava fugindo dos ataques para conseguir descobrir as fraquezas de sua inimiga, já que sua velocidade era sua vantagem. Nadine, durante a discussão, conseguiu agarrar o pulso de Frey, mas Frey, como resposta, usou a onda de choque elétrica mágica. Acreditando que aquilo era uma armadilha para soltar o pulso dela, Nadine decidiu não soltar. Mas Frey, para sua surpresa dela, disse que logo já estaria na hora de Nadine também despertar, o que resultaria no sono pesado que ela sentiria. Então, aproveitando a situação, Frey usou a sua habilidade única, 2 batidas, ao qual liberou eletricidades roxas que ela havia acumulado. E assim como Carion, após matar sua irmã, que estava para despertar,
Frey também recebeu as almas e começou a despertar como Lorde Demônio verdadeiro, logo ordenando as suas subordinadas para protegê-la. Ao ver que seu líder foi morto, Barago, que estava lutando contra Gabiru, ficou com raiva e então pegou a garra nível mítico do falecido Gladden. Com a garra em suas mãos, ele começou a sua segunda rodada contra Gabiru, e por mais que ele estivesse na vantagem no começo, ao ver que sua outra companheira acabou sendo morta, Barago então engoliu o comprimido, ao qual ele desencadeou a fusão da besta demoníaca. Mas, não satisfeito ainda com isso, Barago começou a chamar todos os soldados por perto e começou a sugar a mana deles, onde depois disso, ele ficou com a mesma quantidade de mana que Gabiru. E ao ver aquela cena deplorável, Gabiru acabou ficando ansioso e foi para cima de Barago, mas infelizmente, mal sabia ele que aquilo era uma armadilha. Barago apenas com os pés manobrou a sua lança e então conseguiu perfurar o abdômen de Gabiru, fazendo ele vomitar sangue e ficar muito machucado. Quando a situação estava levando à derrota, Gabiru conseguiu escutar a voz do mundo, dizendo que sua habilidade que ele havia ganhado quando Rimuru evoluiu para um Lorde Demônio acabou o salvando. Essa habilidade se chamava Tuner, que tinha como efeito a mudança do destino e só podia ser usado uma vez ao dia. Graças a essa habilidade, o ataque que ele levou acertou apenas o seu abdômen, o que acabou salvando da sua morte. Mas não só isso, como ele também conseguiu escutar a voz de Ciel na sua cabeça, que estava perguntando se ele queria mais poder. E logo ele disse que ele apenas precisava concordar para assim ele conseguir esse poder. E quando ele concordou, Ciel ofereceu o Tuner como um sacrifício. E logo a pesquisa resultou no Rei da Mente, onde tinha como efeitos a aceleração de pensamento, mudança de destino, operação inesperada, operação espacial e múltiplas barreiras, mas ainda como ponto de só poder ser usada uma vez ao dia. E após conseguir sua habilidade graças a Ciel, o poder de Gabiru começou a aumentar muito, enquanto Barago ficou pasmo com a cena. Os dois então lutaram cara a cara com todas as suas forças, e no final Gabiru venceu a batalha, usando a habilidade Water Vortex Spear, o que resultou em um buraco no peito de Barago, e também na sua morte. Enquanto para o lado de Gozelin, ela conseguiu sobreviver à explosão que Gadra tinha feito, mas, infelizmente para sua felicidade, os destroços se dissolveram e mudaram de forma, formando o corpo do homem que Gozelin tinha acabado de matar. Esse corpo era o corpo de Gadra, que havia morrido e conseguiu ressuscitar. Mas algumas coisas estavam diferentes nele. Diferente de sua aparência anterior, ele agora estava mais jovem. Mas não só ele ressuscitou normalmente, como agora ele conseguiu reviver como um demônio de aço. Gadra deixou de ser humano. O que acontece é que Diablo, que estava sendo incomodado por Gadra para ser seu aluno, por meio da sua habilidade Tentador, reescreveu a habilidade de reencarnação de Gadra, onde, se ele escolhesse morrer pelo Rimuru, ele poderia renascer na raça dos demônios. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele também teve a ajuda de Ciel para conseguir a sua carne, completando com sucesso a sua ressurreição. Então, com seu novo corpo, Gadra decidiu usar Gozelin como uma cobaia para testar os seus novos poderes. Ele então segurou um livro que se chamava o Livro da Orientação Mágica, ao qual contém todas as magias que Ciel gerencia. E desse livro, ele usou a magia pequena Prisão Negra, ao qual, antes que Gozelin percebesse, foi queimada além da reprodução das chamas. E com essa vitória em mãos, Gadra começou a folhear alegremente o Livro da Orientação Mágica. Durante a guerra, sem que ninguém percebesse, Vega, um membro dos Cerberus, estava discretamente devorando os corpos de todos os generais que foram mortos em campo. Ele estava devorando os corpos pois ele tinha a habilidade saqueador, ao qual deixava ele muito mais forte após devorar um corpo. E depois de devorá-los, Vega foi até o local onde estava Carion dormindo e Gabiru, que estava muito cansado da luta. Gabiru pensou que ele estava encurralado, mas, para sua sorte, Laplace chegou no meio da batalha para poder enfrentar Vega, que estava bem arrogante com o seu poder. Mas, para sua infelicidade, ele foi apenas enforcado um pouco por Laplace e logo recebeu uma joelhada. E quando Laplace ia acertar um tiro lateral na cabeça dele, Vega começou a implorar pela vida,
dizendo que se empolgou, mas acabou se acalmando no final. Então, se juntando ao grupo, e por mais que o exército da equipe do Rimuru não confiasse nele, Laplace disse que queria confiar nele, querendo dar uma chance a ele. E quando tudo se resolveu, Souka logo por meio de Moss informou a todos sobre Rimuru ter conseguido derrotar Valgrind, e ao ouvir aquilo, todos ficaram maravilhados. Mas com essa notícia dada, agora o que restava para eles era continuar no campo de batalha. Com as ordens do Gabiru, todos então retornaram ao campo de batalha. Pois é, quem diria que o nosso querido Rimuru, que já se tornou um Lorde Demônio verdadeiro e não parava de evoluir, agora faz parte de uma das raças mais poderosas do mundo de Tensei Shitara Slime. O que achou dessa parte 1? Tá ansioso pra parte 2? A parte 2 ainda, se possível, eu vou postar ainda essa semana. E se eu não conseguir essa semana, pelo menos no começo da próxima semana eu vou conseguir. Porque realmente a parte 2 ela tem bastante coisa que tem o dedinho da Ciel no meio. Ansiosos? Porque eu também tô bem ansioso para começar a editar esse vídeo. Mas então, agora esperem ansiosos pela parte 2, porque ela vai ter bastante coisa. E então, até a parte 2 do volume 15 de Tensei Shitara Slime.